Olá, comunidade da TV 247. Meu nome é Stephanie Costa, sou jornalista. A gente está aqui começando mais um Conexão Lisboa. Hoje com um convidado muito especial, o Rodrigo Silva. Ele é cientista de dados, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e é doutorando pela Universidade de Lisboa. A gente convidou o Rodrigo para falar um pouquinho sobre uma das pesquisas que ele fez, né? Que é o mapa da direita no YouTube do Brasil através de métodos digitais. Bom, Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para vir falar com a nossa comunidade da TV 247. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, para início, né, de conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, para a nossa comunidade, por que você escolheu o YouTube para fazer essa pesquisa, né, não uma outra rede social, e o que te motivou a focar nessa questão da direita, né? Pesquisar de onde sai essas células, essas coisas todas que fazem com que os canais e o conteúdo da direita tenha crescido tanto na internet. Certo. É uma pergunta fácil de responder e outra difícil, tá? Em relação ao YouTube, a escolha de ter optado por YouTube hoje, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, ele só perde para o Google. Você contém mais informação do que todas as outras redes sociais juntas. Então, no momento que eu me propus a fazer um mapeamento da direita do Brasil, mostrar como ela está configurada, eu só poderia olhar para o YouTube e para nenhuma outra rede, porque é lá que eu conseguiria ter um todo, né, do como é que ela estaria configurada. Em relação qual foi a segunda pergunta mesmo? Por que você escolheu, né, essa rede social, o YouTube, e o que te motivou a fazer um estudo baseado na direita do Brasil, na direita brasileira? Vamos lá, por isso que eu falei que foi uma resposta difícil. A pesquisa acadêmica, eu acredito que ela sempre parte um pouco pela motivação pessoal, sabe? É importante você se dedicar com aquilo que, de repente, ou você gosta ou que te incomoda. Sou de uma família onde tem tanta gente de direita como de esquerda, mas a minha família está muito configurada num centro-esquerda e numa direita muito moderada, sabe? Nunca foi polarizada. E casualmente eu caí num canal de extrema-direita no YouTube pesquisando sobre música. E quando eu comecei a ver os vídeos, aquilo começou a me causar um certo desconforto, porque eu não conseguia enxergar pessoas que estavam ao meu redor compartilhando daquela forma. E quando eu comecei a ver os números daquilo ali, aquele tipo de canal crescendo cada vez mais, eu pensei que isso deveria ser estudado de alguma forma. Você pode falar o nome do canal? Foi o canal do Nando Moura. Certo. Foi o canal, casualmente eu estava pesquisando sobre música, sobre guitarra. É importante assim que o algoritmo do YouTube ele vai sempre mesclar aquilo que está em alta com um pouco do teu algoritmo pessoal, pelas tuas preferências pessoais. Então foi dessa forma assim que um canal de extrema direita foi sugerido para mim. Porque o canal do Nando Moura, quando eu extraí os dados, e eu estou falando de 2018 ou 2017, era um canal que estava categorizado como um canal de música. Entendi. Entendeu? Não era um canal de política, porque o YouTube, para mim, sempre foi entretenimento. Não foi como... Nunca vi a rede como uma fonte de informação. Certo. E essa é até uma dúvida, né, de muitas pessoas. Como que, às vezes, você tá num canal de determinado assunto, determinado tema, e de repente você cai num outro canal que não tinha muito a ver com o que você estava no início, né, com o que você começou. Então aí tem a ver com essa questão da classificação. Quando você faz a inscrição no canal, você abre um canal, você tem que indicar sobre qual tema ali você trata no canal. Aí a partir dessa indicação que se geram os algoritmos, seria mais ou menos isso. Sobre a categoria do canal, sobre indexação, título, palavra-chave, descrição e conteúdo. E aí foi a partir do canal dele que você falou, não, eu preciso pesquisar isso aí e ir a fundo para ver, né, como é a estrutura, como que... Sim, porque assim, aconteceu que eu vi um vídeo sobre guitarra, eu estava fazendo uma outra coisa e veio um segundo vídeo. Depois que veio um terceiro e aquilo ficou rodando.
e daí aparecem os vídeos relacionados. Uhum. Então, depois do Nando Moura apareceu o vídeo do Olavo de Carvalho, apareceu o vídeo do MBL, vídeo do Mamãe Falei, vídeo do Ideias Radicais, o da Joyce. Turma toda. E o nome disso é muito simples, é um efeito em cascata. Uhum. Porque um canal está ligado ao outro. Uhum. E, por acaso, fui para lá buscando um canal de música. Certo. E dentro dessa sua pesquisa, assim, quais são os pontos que você acha importante ressaltar, por exemplo, para a nossa comunidade, em relação a como que se dá esse processo? Porque eu lembro, quando você me mostrou alguns gráficos da sua pesquisa, um dos pontos chaves, assim, foco, assim, era o canal da Joyce Halseman, né? Sim, Que sim. era da onde saíam muitos, sei, algoritmos, né? Muitas indicações para outros canais. E hoje, no nosso cenário político atual, ela já nem mais faz parte daquela extrema direita bolsonarista. Hoje ela já é oposição. Aí entra também a questão da CPI das fake news, né? Então, assim, como que você direciona hoje a sua pesquisa, sendo que você partiu de um canal que hoje já não é mais o ponto central de quando você iniciou o estudo? Tá, basicamente, como é que se deu todo esse processo de extração de dados e organização de informação nessa tese de mestrado? A primeira coisa tem que saber que eu lidei com extração de dados em grandes quantidades. Então, a primeira rede que eu extraí foi a rede do Nando Moura. E depois eu fui extraindo a rede de cada um dos canais de efeito cascata individualmente, para depois linkar eles todos e depois de linkar, executar um algoritmo e uma métrica de modo que eu pudesse identificar os nós relevantes dessa rede, no caso quem são os grandes influencers, a força dessas conexões e que tipo de comunidade que elas estão organizadas. Só para não perder um pouco da linha de raciocínio, usei um software acadêmico chamado Geph, que trabalha e monta essas redes de informações baseado na teoria dos grafos. Fiz extração de dados pela plataforma do DMI, que é um departamento de extração de métodos da Universidade de Amsterdã. DMI quer dizer Digital Methods Initiative. Tem ferramentas gratuitas disponíveis para qualquer pesquisador que queira lá começar nessa área de análise de dados. Então, eu extraí esses canais e de modo que eu fui montar uma grande rede. A ferramenta do DMI, ela te permite extrair dados de rede grau 1 e grau 2. O que quer dizer? A rede grau 1 é essa rede que a gente está aqui. Essas 10 pessoas que estão nessa sala. Rede grau 2 seriam os amigos dos nossos amigos. Seriam redes muito maiores. E nessas redes grau 2 que começam a aparecer as surpresas. Porque às vezes uma rede grau 1, você olha para um determinados nós e eles não são tão influentes, tão relevantes. Mas quando você executa a rede grau 2, uma rede, um nó muito pequeno, pode ser uma ponte entre uma comunidade muito maior. Então, foi a partir desses canais que eu descobri outros canais de extrema-direita que hoje estão crescendo. Então, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar num cara chamado Maro Filósofo. Nunca tinha ouvido falar. Mas foi através de uma rede grau 2 que esse canal apareceu. Como apareceu o canal do Paulo Cocos. E com milhares de inscritos, assim. Milhares de inscritos. Sabe, gente que eu nunca tinha ouvido falar. Mas porque talvez o algoritmo me protegia um pouco. Talvez o algoritmo me mostrou no meu perfil navegando com a minha conta Google que são só aqueles 10. E talvez se eu não executasse a rede 1 grau 2, a minha tese de mestrado teria sido focada naqueles 10 canais. Posso te fazer uma correção? Quando eu extraí a rede de dados grau 1 e grau 2 de todas aquelas comunidades, a maior surpresa de todas não foi o canal da Joyce, foi o canal do Lilo. O canal do Lilo, quando eu comecei a pesquisar, eu achei que ele não tivesse relevância nenhuma na rede. Porque a descrição do canal do Lilo era: conheço o canal do Nando Moura. Então, eu achei que ele usasse o canal do Nando Moura para crescer. Quando eu extraí todos os dados e montei numa rede para ver a relevância do Lilo,
O Lilo era um nó gigantesco e o Nando Moura era um pontinho. E é aí que te motivou a... Eu achei isso muito estranho, sabe? Pronto. Quem estiver começando com análise de dados e quiser entender um pouco mais desse assunto, no próprio software eu executei uma métrica chamada grau. E o grau ele vai identificar a força do nó dentro dessa rede e a relevância dele. Executando um algoritmo de modularidade, ele vai identificar comunidades dentro dessa rede baseado em algum capital social. E quando eu digo capital social, eu quero dizer o velho capital social do Bourdieu, sabe? Por exemplo, o Rodrigo gosta de Rolling Stones, a Stephanie gosta de Rolling Stones também, mas a gente não se conhece. E esse capital social, se nossos dois dados estiverem numa rede para ser analisados, vamos nos colocar junto numa mesma comunidade, mesmo que a gente não se conheça. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu extraí o dado de todos esses canais de efeito em cascata, executei grau 1 e grau 2, joguei aqueles milhares de nós de informação, executei a métrica de grau para ver quem são os relevantes da rede, executei a modularidade para identificar essa comunidade e executei um algoritmo de visualização chamado Force Atlas que jogou todas as comunidades e agrupou elas. De modo que, depois eu vou mostrar a imagem, você tem ali uma grande massa verde, que é onde se concentra a extrema-direita brasileira. Você tem ali um eixo que leva para uma direita mais filosófica, que é a direita do Olavo de Carvalho, que não tem muito a ver com essa grande massa que está na imagem. E você tem aí uma direita, digamos, mais liberal, que é a direita do... E eu estou te falando de dados extraídos em 2018. Hoje é completamente diferente, tá? Mas uma direita mais liberal que não tinha a ver, que era a direita do MBL, do Arthur Doval, né? O novo não apareceu, do Arthur Doval e do Ideias Radicais. Sendo que era o Arthur Doval ou Ideias Radicais que fazia essa ponte para essa direita, essa grande massa. Isso foi uma fotografia num cenário que aconteceu pré-eleição. Hoje é completamente diferente. Hoje essas pessoas que eram grandes influencers da rede, eram nós relevantes, talvez elas nem existem mais, como a Joyce. E no caso, por exemplo, do Olavo de Carvalho, onde você posicionaria o Olavo de Carvalho hoje, hoje, pleno 2020? Qual que é a influência real dele ali no YouTube? Eu só tenho como fazer isso se eu fazer uma extração de dados novamente, de todos esses canais, sobre efeito em cascata, e montar a rede novamente, não tem como saber sem fazer isso. Certo. E a gente está falando dos algoritmos do YouTube e tal, e na questão do financiamento, injetar, por exemplo, dinheiro nesses canais, também faz uma grande diferença na hora de subir, na hora de atingir um determinado público, ou não faz tanta diferença assim? Como que funciona essa... Não sei dizer sobre isso, porque nunca trabalhei impulsionando canais no YouTube. Mas o algoritmo e as palavras-chave funcionam muito bem na questão do orgânico. Tanto que, por exemplo, o canal do Nando Moura foi um canal que cresceu só dele falando mal da Kéfera e do Felipe Neto e do PC Siqueira e do Cauê Moura, sabe? Então as pessoas procuravam pro Cauê Moura e viam um cara ali falando mal dele. E pronto, ele usou a palavra-chave certa. Isso foi o suficiente para que o canal dele atingisse níveis que depois, né, querendo ou não, foram utilizados para questões políticas, que na época até o próprio Bolsonaro recomendava o canal Mas do o canal dele é isso até hoje, sabe? Salvo algumas exceções de vídeo, ele usando palavras-chave que estão em alta de pessoas que estão em alta para falar mal delas. Então talvez pessoas que, por exemplo, não sigo mais o canal dele porque eu não quero que o algoritmo dele suje a minha lista hoje, tá? Mas digamos que a pauta de hoje é a Democracia em Vertigem. Ele vai pegar o Democracia em Vertigem para falar mal do Democracia em Vertigem. Talvez quem pesquisa por Democracia em Vertigem chegue no canal dele. Entendi. Entendeu? Igual você falou, é uma palavra-chave que está em alta, né? Ele utiliza essa palavra-chave para poder disseminar o assunto, a ideologia, o pensamento dele, e faz com que se espalhe a informação. E agora,
indo assim mais para uma questão nossa, nós, os progressistas, pessoas que têm um pensamento mais de esquerda. Como que você acha que esses canais, inclusive a própria TV 247, elas deveriam se comportar dentro da rede para tentar, de certa forma, igualar essa briga, né, entre esses canais? Porque assim, se você for olhar, você pega um canal do Nando Moura, tem milhões de inscritos, e aí você pega vários canais de pessoas que fazem um trabalho de pesquisa, um projeto decente, algo sério, e você vai lá, tem o quê? 50 mil inscritos, 100 mil inscritos? Eu acho que os canais progressistas, eles não vão ser nada se eles não estiverem dentro de uma rede de canais. De canais pequenos, médios, grandes, gigantes, de canal micro, porque não adianta você bater em grande, você vai tomar porrada, sabe? Também não adianta mandar um pequeno. Se você vê uma ameaça num canal pequeno, também não adianta você que é grande tentar bater no pequeno, porque você pode promover o pequeno. Se você tem uma rede de aliados e você incentiva essa rede, se você vê que um canal... a gente vai ter que tocar num assunto chamado desinformação e pós-verdade nessa conversa, tá? Uhum. Mas você vê um canal com 1.000 inscritos desinformando, dizendo coisas que não são, o teu canal de 1.000 milhão de seguidores, se você quiser fazer alguma coisa contra aquele canal, você só vai ajudar ele. Isso é importante. É legal se você tem um aliado de 1.000 que brigue com ele. Uhum. Entendeu? E daí você incentiva, você arma, e daí você está lidando de igual para igual. Porque muitos canais cresceram assim. E o Nando Moura é um exemplo deles. Sabe? Porque ele era pequeno e comprava briga com os grandes. E aí os grandes respondiam e, consequentemente, traziam uma audiência para ele que era menor. Então, assim, hoje, se for feito um mapeamento da extrema-direita dos canais hoje, vão aparecer outros canais diferentes da minha tese. Eu não sou estrategista digital, mas eu acreditaria que um estrategista digital pegaria esse mapa e dissesse coisa meio napoleônica, né? Vamos ver quem é que vai brigar com quem. Sabe? E a partir daí... Estratégia mesmo. Entendi. Sabe? Agora, isso nada vai acontecer se não houver uma rede. Sabe? Uma rede, de repente, onde todos se respeitem, todos se apoiem, mesmo divergindo em muitos aspectos. Eu tenho certeza que a gente diverge em muita coisa, mas estamos juntos. Com certeza. Opa. Bom, sabe? E já que você está falando disso, eu até queria falar para a nossa comunidade da TV 247 para se inscrever, para compartilhar, para, né, fazer com que a rede cresça. Gente, né? Vou botar todas as minhas redes aqui. Inclusive, a gente vai colocar também os softwares que você falou que existem, gratuitos, para quem tiver interesse em estudar sobre, né, análise de dados, né, ter um aprofundamento nessa área que é importante. E a gente precisa de pessoas como você do nosso lado. Olha, eu adoro falar sobre isso. Que bom. Sabe? Eu adoro compartilhar. O conhecimento. Compartilhar conhecimento. Eu adoro compartilhar coisas novas. Sabe? Eu vou dizer, hoje na academia a gente costuma falar que essa metodologia, esses métodos digitais de pesquisa, como novos, sabe? Mas tem gente que trabalha com isso há 10 anos e já não são mais novos. Eu gostaria que essa metodologia não fosse nova, para as pessoas, e fosse uma metodologia que fosse normal, sabe? Então, até fica um convite aqui para quem tiver interesse, pode me mandar e-mail, vai ter o e-mail na descrição. Gosto de compartilhar arquivos, gosto de compartilhar estudos. Não acho perda de tempo conversar e compartilhar conhecimento. O que mais? Posso continuar? Continua. E indo ali um pouquinho mais para 2017, 2018, eu estava olhando quando eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre os seus estudos e tal, eu vi também que você se dedicou a 2 outras pesquisas, só que mais no Twitter, que foi a questão dos casos de feminicídio. Sim. E quando a gente teve também aqueles problemas de, né, ataques terroristas aqui na Europa, em 2017 tiveram vários, inclusive em Manchester teve um que foi, acho que foi o maior, né, que deu mais
né, audiência, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito do papel do Twitter hoje nessa comunicação. Não só do YouTube, mas, né, porque o Twitter também é uma plataforma de informação. Muita gente se informa pelo Twitter, muita gente toma aquilo ali como uma verdade, sabe? E muitos debates, muitas discussões saem daquela rede social. Como que foi fazer esse trabalho no Então, Twitter? bom, o Twitter, ele é uma plataforma, e talvez o que faça uma plataforma ser uma plataforma e não uma rede social, agora um pouco mais técnico, é o acesso que essa plataforma te dá às API dela. Significa que o Twitter, ele é uma fonte de informação em tempo real, que você consegue extrair mais dados que qualquer outra rede. É a única rede social hoje que você consegue extrair dados por streaming. No YouTube, quando eu fiz essa pesquisa da como está configurada a direita no Brasil, eu extraí dados e extraí a rede, mas, por exemplo, se um youtuber tivesse deletado um vídeo, esse vídeo ele já sairia da minha pesquisa. O Twitter funciona um pouco diferente. Os dados são coletados em tempo real. É como se eu desse um play, o tempo passa e eu dou um stop. E daí eu recolho ali uma rede com 250 mil nós. Depois de uma hora, dependendo o número de pessoas que estão debatendo um determinado assunto nessa rede. Em relação ao trabalho do feminicídio, foi junto com uma equipe de pesquisadores de outras universidades, que envolvia uma pesquisadora da Universidade de Cape Town, uma professora da Universidade de Austin, uma professora do Minho, outros professores do Minho também. A Universidade do Minho daqui. E professores da Universidade Nova. Foram extraídos dados durante o evento do feminicídio em Madrid. E a gente estudou a repercussão que o assunto tomou, fizemos correlações de hashtag, estudamos a força dessas conexões e conseguimos identificar algumas comunidades que estão organizadas dentro dessa rede. Em relação ao assunto do atentado Pray for Manchester, essa foi a hashtag, né? Pray for Manchester. A partir dessa hashtag. Basicamente, essa pesquisa está dividida entre Instagram e Facebook, com abordagens bem diferentes uma da outra. Quando teve o atentado, do nada apareceram pelo menos umas 60 páginas no Facebook, só com a hashtag do atentado. Fiz uma extração de dados para ver que tipo de conteúdo era publicado nessas páginas e pude perceber que a maioria dos conteúdos eram conteúdos de foto. Ainda não tinha entrado em nenhum conteúdo, mas eu já pude ver isso aí só com extração de dados em grande quantidade. Joguei tudo numa rede e fui ver os maiores nós. Não foi para minha surpresa que as páginas com maiores engagements, elas estavam relacionadas muito mais com a cantora Ariana Grande e para vender camiseta do atentado, chaveiro e já tem uma ideia comercial em cima do que propriamente um apelo para as vítimas. E daí eu fui para o Instagram. E daí eu fiz uma extração de hashtag correlacionado com a hashtag Pray for Manchester. E eu pude perceber que a hashtag Pray for Manchester ela está muito mais próxima da hashtag Pray for Ariana do que, por exemplo, Pray for Beirute, Pray for Damasco, Pray for Síria. Aí você já vê uma intenção completamente diferente. E basicamente a metodologia foi a mesma. Fiz a extração de dados em grandes quantidades, pude estabelecer métricas para medir a força das conexões e algoritmos para organizar em comunidades, e daí tu pode ver o distanciamento que uma coisa tem da outra. Então o atentado serviu para promover basicamente a cantora, e naquele mesmo momento, enquanto eu estava escrevendo o artigo,
E até publicar ele, já teve uns 15 atentados. E a força da conexão com a Adriana ainda continua mais forte. Até hoje. Até hoje. Inclusive, ela, em 2020 agora, ela tem um concerto aqui em Portugal, né? Ela vem e já está também uma movimentação, porque provavelmente esse vai ser um dos temas das conversas, das entrevistas, né? Da imprensa que vai querer falar com ela. Mas aí, isso que você falou é uma questão muito importante, porque quando você estuda a fundo, dá para perceber que a gente acha que o objetivo é um objetivo humanitário, de preocupação, de apoio às vítimas, e não, já tem ali um objetivo capitalizado, né, de promover algo e alguém ganhar em cima disso. Certo. Né? E a extrema-direita no Brasil, ela também utiliza desses mecanismos, só que eu vejo que, não sei se, né, é até uma pergunta, que eu não sei se eu estou certa. Hoje a fonte disso, tudo bem, temos o Twitter, temos o YouTube, mas é a questão dos aplicativos de conversa, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram. A gente tem um caso escandaloso no Brasil, né, que envolve o Sérgio Moro, ministro da Justiça, né, a questão da Lava Jato, né, que ficou agora Vaza Jato, né, que mostrou também que existe um engajamento muito grande, gigante, nessas aplicações de conversa. Porque muitas vezes as pessoas, né, o trabalhador brasileiro, ele chega em casa, ele não tem tempo de se aprofundar, de estudar, de ler e tal, e às vezes ele no dia a dia ali com uma rede social de conversa, de bate-papo, ele se informa e acha que aquilo ali... Aí vem aquele negócio que você falou da pós-verdade também, né, do conteúdo. Agora vamos ver o contexto assim, das redes de comunicações no Brasil. Você contrata um plano, seja ele pré-pago, pós-pago, que vai te dar ali uns 4, 5 gigas e vai dizer, olha, tu tem 1 giga para tu navegar e tu tem ali o WhatsApp ilimitado. É verdade. Daí você recebe um vídeo contando ali, vamos lá, diz uma mentira qualquer aí. Que o Stalin ganhou um prêmio Nobel. Que o Stalin ganhou um prêmio Nobel. E um videozinho ali de 40 megas gratuito entrando no WhatsApp. O cara às vezes não tem nem dados para checar essa informação. Ele assiste aquilo, toma. Se criou um sistema que você consegue receber uma informação por um aplicativo de mensagens gratuitamente, mas que você, para checar essa mensagem, você paga dados. E tem volta isso? Tem volta? Tipo, como que você acha que a gente tem que lidar com essa... Porque essa é uma questão muito grave, igual você falou, você tocou na palavra a pós-verdade. A gente está criando, tem pessoas criando novas verdades, novas histórias, reescrevendo, refazendo coisas que tem um impacto social, político gigantesco. Você acha, você como pesquisador, você acha que tem... que isso vai partir de nós mesmos, como sociedade, se isso tem que partir, por exemplo, do YouTube, de um Twitter, de um Google, qual que é o ponto? Eu acho que a gente tá começando a pensar diferente. Eu imagino como coisas muito internas, sabe? Porque eu vejo muito a minha evolução como pessoa, sabe? Eu não tinha responsabilidade, quando mais novo, de checar os fatos que eu falava. E à medida que eu comecei a me envolver mais com o assunto, absolutamente tudo que eu falo, eu tenho que ter plena certeza que aquilo que eu estou falando é verdade. É uma questão de responsabilidade, né? Sabe? E foi uma responsabilidade que eu tomei para mim. E que eu incentivo as pessoas a terem isso. E não é algo que alguém está me impondo. Eu acho que não tem que se impor. Sabe? Você não pode penalizar pessoas por estar compartilhando informações que não são verdade, mas que de fato elas acham que é verdade. Tipo, essa é a pós-verdade. Sabe, no momento que você compartilha uma informação que não é real, mas você acha que ela é real, e você não está fazendo aquilo propositalmente, você está fazendo uso da pós-verdade. No momento que você sabe que aquilo é
falso e você está compartilhando, você está desinformando, e essa é a diferença. Aí sabe? vem também uma questão de, né, pessoal, questão do caráter, né? Tipo, se você sabe que aquilo é mentira e você compartilha da mesma forma, o diálogo com esse tipo de pessoa deve ser diferente com daquele trabalhador brasileiro que chega em casa, vê aquela notícia e, como você até disse, não tem como checar, acredita e de uma forma assim, eu quero ajudar o outro, vai lá e compartilha, fala, olha, você viu isso daqui, né? O que aconteceu e tal. Então, assim, pelo que eu entendo, você acha que é através do diálogo, né? Através da conversa com as pessoas, né? Do esclarecimento das coisas, chamar para os debates, fazer isso aqui que a gente está fazendo. É fazer da checagem de fatos um hábito, sabe? E daí eu acho que tem também, agora falando das grandes redes de comunicação que a gente tem no Brasil, sabe? Eu não acho que uma grande rede midiática deve ser neutra. Eu acho que ela até tem que se posicionar. Concordando comigo ou discordando, sabe? Mas as grandes redes, mesmo concordando e discordando, elas ainda têm uma responsabilidade sobre aquilo que elas publicam. Entendi. Sabe? E, de repente, tentar valorizar essas grandes redes que tem. Você disse que você viu o depoimento da Joyce, da CPI das fake news, que você tirou muitas coisas daquilo ali, né, relacionadas a esse tema. E a gente sabe também que a Joyce é jornalista, que ela também teve vários problemas de direitos autorais, né, dela ter plagiado várias pesquisas né, estudos de outras pessoas, textos e tal. Como que você vê eu posso falar que é crise, né, essa crise do jornalismo, essa crise onde a gente vê no Brasil um jornalismo mais voltado para assessoria de imprensa do que para checagem de fatos e cobrança, né? E dessa responsabilidade também da questão de passar uma informação errada, não checar. Como que você vê esse atual momento agora? Cara, eu acho que é o momento do jornalismo investir na própria imagem, sabe? De dizer, olha, eu faço isso com responsabilidade. Eu não sou uma fabriqueta de notícia falsa de fundo de quintal ou mansão em Brasília, sabe? Eu sou jornalista, eu estudei para isso, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu publico. Então é o momento das grandes médias tomar isso para si e dizer, olha, a gente está aqui, a gente faz isso há décadas, a gente erra, a gente acerta, mas a gente vai ter sempre esse compromisso. Naquele episódio lá do Intercept, da Vaza Jato, por que você acha que porque não foi só o Intercept que soltou as conversas, tal, teve algumas participações de veículos, de outros veículos que são, né, reconhecidos como veículos de massa, que tem um nome e tal. Por que você acha que não teve efeito? Tipo, foi um escândalo, né? Estavam ali as conversas, né, vindas de aplicativos de redes sociais de procuradores, do próprio Moro. E por que tudo aquilo foi praticamente nada, assim, se você for olhar mesmo, de fato, não teve uma grande alteração. O público não... As pessoas, elas não se mobilizaram para aquilo. Porque é doloroso. É doloroso aceitar que a gente se engane, sabe? É doloroso no momento que tu tem um herói, tu descobrir que ele não vale nada, sabe? É doloroso você apostar as fichas e todas que você tem e perder. E ver que apostou errado. Sei. Eu vejo muito por causa disso, porque conversando com amigos e daí entra que vamos ter que falar de família, sabe? A minha família, felizmente, a grande maioria... Olha só, eu sou de uma família de coxinha. A coxinhada toda votou na Haddad, né? Assim, não pensou muito, né? Mas vamos saber que tem ali seu 1 e 2 que não votou, né? E daí a gente começa a confrontar com dados, porque dado não mente, dado é dado. E a gente e daí começam as justificativas, sabe? Começam a justificar as atitudes do herói, sabe? E tentar
É, o que você falou, justificar mesmo que não sejam, não tenha uma justificativa. É tipo, uma coisa. Igual você falou, E daí passam a ser dois pesos e duas medidas. E também tem a ver também com a vergonha, né? Que se sente depois, porque você falou, dados não mentem. Dados não mentem, mas é doloroso dizer que tá errado, sabe? Qualquer pessoa, uns dói mais, outros dói menos, mas vai sempre doer quando a gente se engana e tem que admitir isso aí. Mas aí vem também a questão da responsabilidade, né? Igual, por exemplo, hoje a gente vê muitos jornalistas, a gente, né, consegue ver muitos jornalistas que se arrependeram, mas não estão ali na linha de frente tentando reverter a situação. Tudo bem, ok, me arrependi, vi que fiz algo errado, mas também não tô fazendo nada para tentar reverter a situação. Porque estão mexendo com ego, né? Estão mexendo com vaidade. Vaidade todo mundo tem, sabe? É um processo. Você falou de vaidade, eu sabe? Sabe, eu acho que assim, olha o que aconteceu em um ano, sabe? Eu imaginei que tudo isso que aconteceu em um ano fosse acontecer ao longo de 4, sabe? Tu precisa tem etapas, tem uma etapa do luto, tem a etapa de tu aceitar que errou, tu tem que se reorganizar a tua cabeça, como é que você vai agir daqui pra frente. Até se agir, eu acho que muita gente que apoiou o governo e que hoje é contra o governo e ainda não se manifestou, irá se manifestar. Só precisa do tempo dela, sabe? Como todo mundo precisa do seu tempo quando erra. Você falou de ego, eu lembrei hoje, uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, que o Sérgio Moro ele foi convidado, né? Vai ser um dos convidados do próximo Roda Viva. E aí teve toda aquela polêmica, como que vão fazer um Roda Viva sem a participação de um jornalista do Intercept. Aí vem o Glenn e fala sobre isso no Twitter, na rede. Sim. E aí vem um jornalista, né, o Marcelo Taz, dizer que o Glenn tem que parar de fazer marketing e fazer jornalismo, porque é isso que ele está fazendo. Onde já se viu querer exigir, sendo que ele nem exigiu, mas né, onde já se viu querer exigir que o veículo dele ou ele participe de um programa. Sim. Aí o Glenn falou, né, que isso não é uma questão de... Ele não está exigindo, mas é um fato. Aconteceu a Vaza Jato, temos os dados, temos as pesquisas que mostram que houve um favorecimento ali, teve todo um conluio para poder prender o Lula. E isso é um fato. Como que você vê grandes nomes, né? Por exemplo, o Marcelo Taz, querendo ou não, é uma figura conhecida, né? E como que você vê esse tipo de comportamento dessas pessoas? Assim? Acho que o Marcelo Taz é um dos jornalistas que mais trabalha a própria imagem. Né? Em relação à Roda Viva, que ainda não aconteceu, eu temo que seja um bate-papo amistoso, muito diferente da saia justa que foi com o Glenn. Vou ver igual, sabe? Mas temo que seja um bate-papo amistoso, já pensando numa possível candidatura do Sérgio Moro para 2020. 2022. 22, isso aí. 2020 ainda, a gente tá na... Calma. A gente tá Olha, gente, tudo pode acontecer. Igual você falou, né? O que aconteceu em um ano, os pesquisadores, porque pesquisa é uma coisa que leva um gente, tempo, eu tô fundado em dado. Eu tô fundado em dado, sabe? Porque coisas estão acontecendo muito mais rápido do tempo que eu levo para escrevê-las. Mas nós jornalistas também, a gente sofre esse impacto. A gente grava um vídeo hoje falando sobre determinado acontecimento e passa uma hora, aquele acontecimento já nem tem mais tanta força, porque em cima daquele já tem algo completamente, uma loucura, assim. E também até serve como estratégia isso, né? Você criar vários factoides, várias polêmicas, para também tentar... fazer ali uma cortina de fumaça no que realmente interessa, no que realmente está sendo feito, né? O governo é a prova disso, sabe? Já começou... O governo começou com uma ministra que ela só tá lá para tirar o foco de todas as outras coisas que acontecem. Que é a Damares, no caso. Né? Sabe? Isso é o tempo todo,
sabe? No momento que a gente está falando, que está circulando memes, o meme da Damares com a roupa do Bolsonaro de mergulho, que é o meme que vai aparecer aqui na tela. O ministro Sérgio Salles demite a pessoa responsável por fiscalizar os agrotóxicos. Isso está acontecendo hoje. Mas eu recebi muito mais um meme do que o compartilhamento dessa notícia. Minha experiência pessoal, não sei de vocês, mas eu recebi esse meme de umas 10 fontes diferentes e a notícia eu fui atrás. E já que a gente está falando de Damares, e você é um cientista, né, de dados, um pesquisador, como que você vê a crescente das igrejas neopentecostais e principalmente o envolvimento delas na rede, na internet, que também, querendo ou não, hoje a gente tem um cara chamado Edir Macedo no Brasil que ele detém televisão, ele tem jornal, ele tem revista e ele também tem uma presença muito grande nas redes sociais, no YouTube. Sim. Eu lembro até uma vez que o Rodrigo, ele esteve o ano passado no encontro que a gente fez, né, com o Henri Bugalho, sim, e a gente falou sobre isso, de você tá, por exemplo, você tá assistindo um vídeo da TV 247 e aí, sei lá, você pega no sono e deixa o YouTube lá funcionando. Quando você acorda, você tá no canal do Edir Macedo, ouvindo a palavra de um pastor. Como que é o peso hoje, você vê o peso da importância dessa comunicação das igrejas neopentecostais? E existe alguma pesquisa já? Você tem algum dado ou algum conhecimento sobre o foco dessas igrejas neopentecostais na internet, nas redes sociais? Tá. Não é minha área. Tá? Não é minha área. Acho que provavelmente se meu telemóvel tivesse ligado, eu ia chegar em casa e ia ter um anúncio de uma revista, numa igreja, sabe? Mas eu não consigo desenvolver muito esse assunto, sabe? Acho que vai ser mais pra frente na minha vida acadêmica, sabe? Que eu vou chegar lá. Mas você vê a importância de poder, de ter um estudo específico sobre isso, até pra gente poder ter um ponto de partida. É isso, sabe? Hoje eu estava começando a ler um artigo sobre quando que o Brasil vai se tornar maioria evangélica. Um artigo que eu li sobre isso um ano atrás dizia que o Brasil ia se tornar a maioria evangélica em 2050. Agora já tem um outro que já dizia que não, é muito antes. Isso que eu não terminei de ler o artigo, de repente já não sei. Então... Saiu a pesquisa da Datafolha também no início da semana, que foi até um assunto que eu abordei, o Marcelo Freixo esteve aqui com a gente no início da semana, foi até um assunto que a gente abordou, que mostravam lá os dados, né, o perfil, né, da maioria das igrejas neopentecostais no Brasil. Aí tem lá o perfil, que é entre a maioria mulheres, negros, e o maior crescimento é na região norte do país, né? Então, querendo ou não, é uma pesquisa, são dados, e a partir dali você consegue trabalhar e ter um ponto de partida. É por isso que eu te fiz essa pergunta, né, dessa importância, e se você vê isso como uma prioridade agora, né, esse tipo de estudo. Ele já deveria ser uma prioridade. Sabe? Só não foi meu foco por um detalhe, porque quase foi. Sabe? A gente não vai ter como falar sobre o Brasil e pesquisar sobre o Brasil e traçar um perfil do povo brasileiro sem mergulhar fundo nas igrejas evangélicas, sabe? Não vai ter como não fazer isso aí. Entendi. Agora... Não tô lá dentro, né? Pra dar Exatamente. dar um caminho, né? E como que você, né, pra gente finalizar, quais seriam, assim, as suas sugestões, a sua visão voltando naquela questão, nós, de esquerda, os progressistas, que querem tentar, de alguma forma, quebrar essa sequência promovida pela extrema-direita nas redes sociais, na internet? Certo. Eu acho que assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar
um pouco são nossos preconceitos, porque dentro do espectro político a gente tem muitas esquerdas e muitas direitas, né? A gente tem regimes mais liberais e mais totalitários, a gente tem esses sistemas políticos muito diferentes um do outro. E tem pessoas que são de direitas que estão completamente contra o governo, sabe? Acho que é um momento de que até o Henry estava falando isso pra gente, que é um momento de união, sabe? Que é um momento de muita serenidade, que a gente deve deixar nossos julgamentos para depois, sabe? De trazer gente pro diálogo, de estar junto. E abraçar os arrependidos também, E abraçar, né? Não afastá-los. E acolher, entendeu? Acolher as pessoas, porque não vai adiantar ficar julgando e, como é que eu posso dizer, chutar quem já está morto, sabe? Então é um momento de muita união. E para as próximas, igual a gente está em ano eleitoral, a gente vai ter as eleições, né? Prefeituras. Mas assim, acho que a gente não está unido, sabe? Eu acho que a esquerda não está unida, a direita mais moderada também não está unida, sabe? Porque a gente tem uma grande massa de extrema-direita muito bem organizada, sabe? Maior do que as comunidades de esquerda e as comunidades de centro-direita, muito maior que somar tudo isso. Então é um momento de organização, sabe? De acolhimento, de serenidade, de amizade. Claro que são realidades diferentes. A gente está aqui em Portugal, em Lisboa, Portugal é uma realidade diferente do Brasil. Mas, querendo ou não, a gente vive hoje sob um governo, né, do Partido Socialista, um governo de esquerda. Sim. Você vê alguma inspiração ou algo que a gente possa levar daqui para o Brasil em relação a comportamento, a pensamentos, a estratégias de esquerda nesse atual momento que a gente vive? Você acha que a gente pode buscar Portugal como uma fonte? E academicamente falando também, né? Porque você está dentro da academia. Sim. Aqui. Olha, Não, porque a esquerda em Portugal a gente também é muito fragmentada, sabe? E eu acho que o Brasil ainda precisa se unir para depois se fragmentar, sabe? Eu acho que, como eu estava te falando antes, no Brasil é um momento muito de união, sabe? E aqui, me recorda, são 6 partidos, 5 são de esquerda. Não, mas não são. Mas você diz 6. 6 principais, né? 6 principais e 5 são de esquerda, sabe? Eu não sei exatamente o número exato de quantos partidos de esquerda, mas eu sei que quem faz parte, né, da linha de frente do governo é o PS, que é o Partido Socialista, que é o partido do primeiro-ministro. Tem o Bloco. Tem o PSD, que é o partido do presidente. Sim. Tem o Bloco de Esquerda. Tem o PCP. Sim, tem o PCP. Então, assim, e está muito bem organizado, está muito bem definido, e cada um tem a sua cara. Até sabe? Porque aqui é um país que teve uma revolução, né? Para início de conversa, é um país que passou por um processo revolucionário, coisa que no Brasil, né, depois da ditadura, a gente não teve uma revolução, a gente teve um perdão, né? Uma anistia e tal. Sim. Então, acho que são momentos bem diferentes, são realidades bem diferentes, sabe? Não tem como comparar um país de Portugal que deve ter o tamanho do Rio de Janeiro com o Brasil, que é maior que a Europa toda. São necessidades diferentes. Pernambuco, acho que Portugal o tamanho de Pernambuco, sabe? São realidades diferentes, são necessidades diferentes, sabe? Mas a extrema-direita também tá. Aqui ela tá querendo dar o ar da graça. Tá, e assim, tem que relacionar isso aí também com o crescimento das igrejas aqui em Portugal. Que é visível, sabe? Né? Que é visível. E agora também não precisa ir muito. Eu vou para casa, passo por Chelas, tem uma igreja universal gigantesca. Chelas é um bairro aqui da Grande Lisboa. Então isso precisa ser relacionado de alguma forma. E
Então, como eu estava falando, assim, eu acho que são momentos diferentes que vivem os países, sabe? Acho importante que como Portugal é um país que é governado pela esquerda, que tem suas ramificações, sabe? Mas agora o Brasil não é o momento de se ramificar, porque vivemos uma situação polarizada, sabe? Eu acho que é o momento de se criar uma resistência, e essa resistência ela vai ser tanto de esquerda quanto de uma direita mais moderada. E é um processo de aceitação, sabe? É um processo de união que não vai ser fácil. Mas que a gente vai ter que enfrentar. Vai doer, sabe? Mas eu acho que esse é o caminho. Bom, queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa questão dos robôs em influenciar decisões políticas. Tem uma pesquisa sua que você aprofundou na questão da crise na Venezuela. Sim. Então, como que você vê esse estudo dos robôs? Tem até a questão da Cambridge Analytics, sim. né? Que, querendo ou não, ela elegeu o Trump, né? A gente tem que ver os robôs assim como uma ferramenta, não necessariamente uma coisa boa ou ruim, né? O robô, inicialmente, ele vai estar sempre ali. Às vezes ele pode ser um chat de bate-papo que vai te sanar uma informação, ou às vezes ele vai impulsionar algum conteúdo. O que eu percebo nas pesquisas, nas redes sociais, quando o robô está inserido no debate político, ele está servindo como ferramenta para um determinado conteúdo e parar nos Trend Topics, e para depois começar um efeito de bola de neve. Então, vamos relembrar o que aconteceu ano passado, quando foi impulsionado a hashtag com erro de português, Somos Todos Bolsonaro. Eu me lembro que eu estava no Twitter daquele dia, do nada, 14 mil tweets com Somos Todos Bolsonaro. Como é que pode 14 mil pessoas com erro de português ao mesmo tempo, cara? E aí você vê países que não tem nada a ver com aquele tema também, né? E a hashtag, por exemplo, quem que sabe quem é o Bolsonaro, sei lá, na Índia. E aí tem a hashtag do Bolsonaro tá lá no Trend Topics da Índia, fazendo o quê? Agora tudo bem, já tá nos Trend Topics, pode deletar os Twitter e já começou o efeito de bola de neve. E o impacto em decisões políticas, por exemplo, é visível, né? Impacta a decisão porque impacta a opinião pública. Né? E daí a gente está lidando com popularidade. Sabe? Se esses bots influenciam a opinião pública, isso aí vai influenciar decisões. É assim. A gente falou da Venezuela, e aí me veio rapidamente na cabeça também a questão da Bolívia. Você vê essa crise, esse golpe que aconteceu na Bolívia, você acha também que tem uma influência aí da opinião, da formação da opinião pública pela internet, ou também é algo que não é fora do... Olha, aquilo ali me pegou de surpresa, mas eu tenho certeza que não pegou a grande maioria das pessoas que estavam a par das coisas que estavam acontecendo, porque nunca é do nada, sempre é um processo, sabe? Sempre é uma coisa que já está acontecendo assim nas últimas décadas, nos últimos anos, e aquilo é desencadeado. Quando aconteceu aquilo ali, eu não extraí os dados, sabe? Para poder fazer um mapeamento de rede, para ver em quantas comunidades aquilo estava configurado e se tinham grandes nós dentro dessa rede. Mas pronto, hoje a rede social está em tudo, não tem como voltar, é reversível. Aí volta naquela pergunta que eu te falei, tem volta, né? Porque aí eu até pensei aqui que as meninas tinham falado, que a Larissa falou nos bastidores da Cambridge, sim. Da questão, né? Eu acho que a forma de lidar com a formação, isso tem volta, sabe? Isso é um processo de educação, assim, da gente trazer para nós uma responsabilidade do que a gente propaga, sabe? Agora, o advento das redes sociais não tem volta, até porque toda rede ela é social, sabe? Eu vi uma entrevista, eu só não me recordo o nome do entrevistado, mas ele falava sobre essa questão que é a hora de se parar
e de se analisar e ver o que está acontecendo agora. Porque se você for analisar, a gente está aí numa corrida tecnológica intensa, de realidade virtual, de inteligência artificial. Então, se a gente não tenta rever essas questões de robôs, de fake news, de informações de pós-verdade agora, será que vai ser possível fazer isso na hora que, sei lá, tiver uma inteligência artificial aí ou uma realidade virtual avançada, onde as pessoas podem interagir e consumir esse tipo de coisa? Eu acredito que quanto antes a gente começar um processo de reeducação melhor, porque talvez seja uma coisa que a gente deixa para as nossas próximas gerações, sabe? Eu cresci numa época em que ninguém questionava aquilo que era dito no jornal. Ninguém questionava uma notícia, sabe? A gente não tinha por hábito checar aquilo que era nos dito. Por isso que a TV tinha um impacto brutal, muito grande. Né? E a gente também não tinha onde checar a informação. Aí é o benefício da internet. E aí está o benefício da internet, sabe? Não custa nada, 90% das informações a gente larga no Google, vai aparecer... E assim, ó, faça isso, sabe? Antes de publicar qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu faço, isso é uma coisa que eu tenho muito minha, sabe? De eu não compartilhar alguma coisa sem jogar num buscador e ver quantos sites estão publicando, de quando é aquela matéria, sabe? E se aquilo já foi desmentido. E eu acho que isso é uma coisa para a gente deixar para as novas gerações, sabe? Se tivesse que deixar um legado, talvez seja esse, mas isso é um processo e uma coisa que todo mundo tem que abraçar junto, sabe? Não vai ser eu, meus filhos, minha família, sabe? Tamo junto, como você falou, estamos todos juntos. Bom, gente, muito obrigada, Rodrigo, por ter falado com a gente. Foi um prazer estar aqui. Sua pesquisa é incrível, é algo assim que eu acho que todo mundo tem que ler, tem que se informar, né? Porque eu acredito que é a partir daí que a gente vai conseguir construir essa rede que você falou de enfrentamento, né? Porque o momento é esse, a hora é essa, né? Tá bom, Stephanie, foi um prazer estar aqui. E podem me chamar sempre que quiserem. Eu vou deixar minhas redes sociais e meus contatos. E tamo junto. É isso. Gente, muito obrigada. Como eu disse, não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever, de se tornar membro da TV 247 e fazer com que a nossa rede cresça cada vez mais. Muito obrigada e até o próximo Conexão Lisboa.